Fala pessoal, João Rafael aqui na área e hoje eu vou contar um pouquinho da minha trajetória profissional, até mesmo para vocês ir conhecendo um pouquinho sobre mim, mas os próximos vídeos provavelmente vai ser vídeos já falando de alguns temas, falando um pouquinho mais de tecnologia, de marketing e de inteligência artificial. Bom, hoje eu quero falar, vou começar aí no início da minha trajetória, para quem não me conhece, já me conhecendo. A gente vai mantendo aqui um pequeno contato aí através desses vídeos, né? Vou querer que vocês já se inscrevam nesse canal, já curte este vídeo e faça algum comentário, qual o tema que você gostaria de saber. Mais sobre marketing, tecnologia, inteligência artificial. O canal vai ser focado direto nesses temas, tá? Bom, vamos lá. Eu comecei, vou até falar antes da minha carreira acadêmica, né? Que eu comecei, eu fiz ciência da computação, né? Eu tinha lá meus 18 anos, mas vou até falar uma coisa inusitada aqui, né? Que eu gosto até hoje muito de futebol e eu queria fazer educação física, né? E aí eu já sabia que pela idade eu já não ia conseguir mais e meus pais também já fizeram um pouco a minha cabeça ali para eu fazer uma faculdade que naquele tempo lá em 2004 estava muito em alta a tecnologia, né? Na área de programação, estava crescendo muito. E aí eles fizeram a minha cabeça e eu fiz ciência da computação. Entrei lá com 18 anos, já no segundo semestre da faculdade eu consegui meu primeiro estágio na própria faculdade mesmo. E aí foi muito legal, porque eu conheci pessoas novas, aí já fui conhecendo como é que o pessoal, pessoas mais velhas, né, também, e que já trabalhavam na área, eu fui estudando e eu fui aprendendo um pouquinho mais, e foi bem legal essa fase aí da minha vida inicial, né. Aí passou um tempo, eu tive outros estágios, aí comecei a trabalhar numa outra empresa, aí foi meu primeiro CLT, né, e aí já comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, e ali eu fui galdando a minha vida ali, até chegar num estágio, cheguei a trabalhar no Porto, né, na Codesp, e depois entrei na Aviação Piracicabana, que é uma empresa de transporte aqui da minha cidade. Então, quando eu cheguei na parte dessa empresa, né, de transporte, foi ali que começou, acho que tudo, né, assim, né, a parte que eu comecei a ter profissionais, não melhores, né, mas profissionais que começaram a me dar uma direção, né. Eu entrei como estágio, na verdade, eu comecei como estágio nessa empresa de transporte, e depois eu fui efetivado, ali eu fiquei efetivado durante uns 4 anos e meio aí. E depois disso, que eu comecei a trabalhar já na área de suporte, né? Trabalhei muito com suporte ali, mexendo um pouquinho com banco de dados e um pouquinho também de sistemas, né? Mais focado na parte de transporte. Logo depois eu saí, fui para uma empresa de desenvolvimento e comecei a trabalhar com SQL Server, né? Foi bem legal a minha passagem que eu tive nessa empresa. E depois eu fui para São Paulo, trabalhei numa empresa de São Paulo também para mexer com banco de dados. Ali foi bem legal, que ali eu entrei num setor, também eu trabalhava ali já com Oracle, né, uma outra linguagem que a gente trabalhou, que eu trabalhei, né. E aí, eu trabalhando lá, eu comecei a ser encarregado de 3 pessoas nessa empresa, né. E nessa empresa eu comecei a começar a mexer também com outras coisas, né? Mexer mais um pouquinho com a parte de desenvolvimento de sistema. Foi bem legal. E depois que eu saí de São Paulo, eu voltei para Santos, uma última empresa. Ali a gente já está falando de 2014, que foi minha última empresa em CLT. Depois que eu saí de CLT, aí eu comecei a empreender, comecei a estudar sobre empreendedorismo, né? Acho que um fato bem crucial, né, para ter acontecido isso foi o meu pai me dar um livro, o Geração de Valor, do Flávio Augusto, e depois que eu li esse livro realmente mudou a minha vida. Eu tomei tanta porrada, né? Eu vi que eu estava fazendo tudo errado, e aí eu virei a chavinha
e abri junto com meu sócio, né? A gente criou uma empresa de automação comercial, que a gente vende sistema para o comércio, né? Aqui na minha cidade. Então, a gente começou lá com nossos primeiros clientes, né? Ainda nem sabendo como é que funcionava direito, as coisas a gente foi aprendendo, tudo aos poucos. E hoje até hoje a gente trabalha nesse segmento aí de automação comercial. Fora isso, eu também estou trabalhando também numa agência de marketing, né? E nessa agência eu trabalho na área comercial, mas eu comecei na agência como audiovisual, eu trabalhei também um pouquinho como edição, né, de vídeos, e hoje eu atuo somente na parte comercial da agência de marketing. E agora eu comecei um novo projeto, né, um projeto de inteligência artificial, que a gente usa o N8N, que a gente manda disparadores para empresas, né? Mas assim, esse vídeo é só para dar um destaque geral aí, como é que foi minha trajetória. Existiu várias coisas, vários outros projetos, que depois eu vou citar isso aos próximos vídeos, né? Que eu quero citar também tudo que eu errei, né? Tudo que eu acertei também, coisas que eu acertei, mas teve muito perrengue, muita coisa que não deu certo, mas que eu peguei para mim como um aprendizado. Eu peguei e consegui enxergar, né? Porque é muito difícil a gente. No começo, eu acho que talvez eu errava e achava que, putz, não funciona, ou então não tem jeito, não vai dar certo mesmo, não sei o quê. E depois você começa a ver que, opa, tem como ajustar isso, tem como melhorar isso, em vez disso, colocar isso. Às vezes são detalhes mínimos que a gente vai pegando ali no meio do caminho e vai mudando o cenário. É bem legal quando você... Ou então, às vezes, é um contato, né, um network que você faz e essa pessoa já vai lá e já te coloca num outro... te coloca num outro ambiente ali, de outras pessoas, de outros grupos, e vai te guiando aí para novos horizontes, né? Então era isso, pessoal. Acho que esse é um vídeo inicial que eu queria passar aqui primeiramente, mas quero voltar pelo menos uma vez por semana, ou 2, 3 vezes por semana, sempre estar postando alguns vídeos, sempre mostrando aqui um pouquinho do que eu estou estudando também, e para estar incentivando também as pessoas. E é isso. Se você curtiu, já dá um joinha aí, já coloca um comentário, o que você gostaria de saber mais sobre o que eu posso fazer também para ajudar vocês, né? Vocês que querem melhorar na parte, se está precisando de algum tipo de sistema, algum tipo de marketing para estar alavancando, eu acredito que eu posso ajudar vocês também. Beleza? Valeu!